Eu gostaria que esse vídeo se tornasse uma espécie de material de referência para quem busca a verdade com relação a esse assunto do leite na história. Obviamente que quem sou eu para me propor a fazer um negócio desse, e desde já convido meu irmão e cara incrível Thiago Braga a, se possível, fazer um vídeo aí sobre o mesmo assunto ou sobre algum assunto parecido. Seria muito legal ver um cara com a competência dele abordando essa questão do leite através da história, porque afinal de contas a gente acabou de passar aí por toda a tempestade no copo de leite, que é como eu me refiro ao evento do Ronaldo Souza Gato Galáctico. Vocês viram toda essa injustiça, a gente já fez inúmeros vídeos sobre esse assunto, inclusive vou pedir pra Duda, se possível, colocar umas thumbs aqui na tela. Mas o que acontece? O trabalho que eu tive nesse vídeo aqui foi basicamente organizar duas threads, uma onde existe uma mentira cabeluda e a outra que desmente essa mentira, arrancando fiozinho por fiozinho dessa peruca farsante que precisa ser realmente descabelada. Então eu não compus absolutamente nada desse material, mas eu acho que eu organizei aqui de uma forma para a gente tentar decifrar esse enigma. Normalmente quando você busca a verdade é porque você suspeita estar vivendo ou estar recebendo informações que são mentira, certo? Então, para a gente chegar na verdade, antes a gente vai dar uma boa passada pela mentira. Eu já te explico mais detalhes após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e estou aqui com Leitinho de Barros. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Já te chamei de Leitinho de Barros em outras oportunidades e você talvez se lembre disso, foi um vídeo de The Boys. É verdade. Lembro. Certo? Com outros motivos, outros, né? Inclusive amanhã tem vídeo de The Boys. Hoje era pra esse primeiro vídeo do dia aqui ser um vídeo de Star Wars de Lacrolite, mas como sinceramente não aconteceu nada naquele episódio, foi quase que um replay do episódio 3 por outro ponto de vista, e a gente tem outros assuntos aí mais prioritários. Hoje eu optei por não fazer Star Wars, espero que você não fique triste. Semana que vem a gente volta a falar de The Acolyte também. Muito bem, bota a bola no chão, vamos às threads, primeiro a mentira e depois a verdade, beleza? Então existe um perfil no Twitter chamado Pensar a História, né? E conforme você pode ver, realmente o nome é bastante pretensioso, porque em tese ele estaria passando pra gente informações históricas nas quais iríamos refletir. Aproveitando todo o rolo do gato, ele lançou essa thread aqui no dia 1º de julho de 2024, mostrando como é que teria sido a questão do leite relacionado a desde muito tempo com a juventude bigodista, entre outros pormenores que a gente vai encontrar por aqui. Eu vou dar uma lida nessa thread inteirinha contigo, mas eu já te aviso, é tudo mentira. Então, cada fragmento que eu terminar de ler junto com você, eu vou dar uma olhadinha pra câmera assim, ó, provavelmente mentira. E depois a gente vai ver a thread que, né, então vai contestar, trazendo a gente de volta pra verdade. Lembra que eu falei na introdução do vídeo? Pra gente descobrir a verdade, muitas vezes a gente precisa desvendar e passar por dentro da mentira, ok? Então vem comigo, a thread começa assim. Um menino usando o uniforme da juventude hitlerista bebe uma garrafa de leite. Tangermund, Alemanha bigodista, 1937. Abraçado pela extrema-direita nos últimos anos, o bizarro orgulho de beber leite carrega uma mensagem bem mais antiga. É mentira. Embora o leite e seus derivados sejam utilizados como alimentos por seres humanos há milênios, a maior parte da população mundial não consegue digerir de forma completa o açúcar presente nos laticínios. Estima-se que até 65% dos seres humanos possuem intolerância à lactose. Isso não é mentira não, isso é verdade. Seguimos.
Via de regra, os mamíferos, incluindo os humanos, perdem a capacidade de digerir a lactose após o desmame. No entanto, a domesticação de animais leiteiros e o consumo frequente do produto levou alguns grupos a desenvolverem uma maior tolerância à lactose. Isso também é verdade, mas calma, é que agora ele tá só contextualizando. Esse perfil é esperto, vamos seguir. A persistência da lactase, a enzima que permite que adultos consigam digerir a lactose, ocorre de forma mais acentuada nas populações que vivem em regiões de clima hostil e que historicamente sempre dependeram muito do consumo de leite não humano. Até aí tudo ok. Em regiões como o norte da Europa e partes do Oriente Médio e da África Setentrional, a persistência da lactase é bem mais acentuada. Nos países nórdicos, apenas 5% da população é intolerante à lactose. Em contraste, esse índice chega a 90% da população do Sudeste Asiático. E aí ele coloca um print aqui, ok? Onde a gente vê que, inclusive no Brasil, até 70% dos adultos brasileiros também são intolerantes ao leite. A prevalência mundial da intolerância à lactose só foi descoberta nos anos 60, mas intuitivamente as populações adaptaram suas culturas alimentares a essa condição. No Sudeste Asiático e na África Meridional, o consumo de laticínios sempre foi muito baixo. Essas diferenças entre as culturas alimentares foram gradualmente incorporadas pelas teses do racismo científico a partir do século XVIII e utilizadas para reafirmar os valores eurocêntricos e justificar o domínio colonial sobre os povos de outros continentes. Será mesmo? A tese era a de que até mesmo a alimentação do homem europeu o fazia superior aos demais. Warren Hastings, governador britânico da Índia, acreditava que os europeus tinham cérebros mais desenvolvidos do que os indianos por terem uma dieta mais apropriada. Será que é isso mesmo? Essas ideias foram fortalecidas com o desenvolvimento do darwinismo social e da eugenia no fim do século XIX, alimentando o supremacismo branco, sobretudo nos Estados Unidos, onde vigorava o violento regime segregacionista das leis de Jim Crow. Aqui começa uma fanfic muito foda, vem comigo. O consumo preferencial do leite por brancos era vendido como um sinal de superioridade. Um panfleto do Conselho Nacional de Laticínios dos anos 20 assegurava que as pessoas que consomem grandes quantidades de leite se destacam na ciência e nas atividades intelectuais. É mentira! Em seu History of Agriculture of the State of New York, publicado em 1933, Ulysses Hedrick especulava que o grande consumo de leite seria um dos fatores responsáveis pelo rápido e alto desenvolvimento dos povos arianos, tornando-os física e mentalmente mais fortes. E aí ele coloca uma citação aqui que inclusive está em PTBR. Na Alemanha bigodista, o leite também era associado a valores como pureza, força e vitality, evocando a alegada superioridade da raça ariana, ao mesmo tempo em que servia ao projeto econômico de substituir o consumo de produtos importados por alimentos naturais. Mentira. A descoberta de que a persistência da lactase variava a cada grupo étnico gerou bastante debate, mas não resultou na alteração das políticas de fomento ao setor de laticínios. O Departamento de Saúde do EUA seguiu recomendando o consumo de leite a todas as minorias. E aqui, mais uma vez, ele coloca um print onde o jornalista questiona se as diretrizes dietéticas dos Estados Unidos sobre leite são racis. Questões polêmicas.
Nos últimos anos, grupos racis do ZUA desenvolveram teses pseudocientíficas baseadas nesse debate. Supremacistas brancos passaram a defender a ideia de que as pessoas de ascendência europeia sofrem menos intolerância à lactose por serem, entre aspas, geneticamente superiores, fecha aspas. Será que é isso mesmo? Essas ideias foram difundidas em fóruns frequentados por extremistas de direita nas redes sociais. Assim, ostentar orgulho de poder beber leite se tornou um código reivindicado por pessoas que se julgam racialmente superiores. Olha onde vai o nível da FIC com direito a fotinho do Homelander. A tese, obviamente, é esdrúxula. A persistência da lactase é apenas uma de inúmeras características genéticas isoladas, como, por exemplo, a menor incidência de melanoma em pessoas de pele negra. Mas isso não impediu que fosse abraçada com entusiasmo pela alt-right. E aí você precisa entender a calorosa extrema-direita, certo? Ideólogos da extrema-direita como Richard Spencer, presidente do think tank supremacista National Police Institute, e Tim Treadstone, vulgo Bacon Alaska, têm ajudado a popularizar a tese nas redes sociais e na base de apoio trumpista. E aí ele coloca a foto de um sujeito deveras perigoso mesmo. E fecha essa thread ficcional perigosa com o seguinte fragmento. Grupos de supremacistas brancos e neobigodistas têm organizado manifestações onde se reúnem para beber leite e se gabar de sua alegada superioridade racial. Publicar fotos bebendo leite nas redes sociais também se tornou um código frequentemente usado para evocar tais ideias. E isso aqui fecha essa thread horrorosa. Quando você entender da onde vem essa foto aqui, por exemplo, você certamente vai ficar chocado ou pelo menos surpreso, isso eu posso garantir. Eu disse pra você que nós passaríamos por toda a mentira, por toda a ladainha, pra depois tentar entender e contextualizar o que tá acontecendo aqui. Olha, graças a Deus que um outro perfil teve o trabalho de fazer uma thread ainda mais detalhada, desmentindo tudo que era fique nessa coisa que a gente acabou de ler. Então aqui é que entra a questão da mentira do leite como símbolo histórico bigodista. Vem pra segunda thread comigo. Então, olha, já deixa eu agradecer a esse @Unicron aqui, porque a sua thread tá fantástica e é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, trazer os fatos à tona, tá? Mais uma vez eu vou pedir ajuda do Thiago Braga, porque no final das contas eu posso estar sendo enganado tanto de um lado quanto de outro, mas de acordo com o que esse cara tá trazendo aqui, a thread que a gente acabou de ler é mentira pesadíssima. Então vem comigo, desmentindo o leite como símbolo histórico bigodiste. Esfregar a bota de um ditador dizendo apito de cachorro 3 vezes invoca o gênio do revisionismo. Esquerdistas, sabendo que seu público acredita em tudo, usam poucas fotos e mudam a história retroativamente. Este aqui, por exemplo, pesquisou isso. E aí ele coloca 2 imagens aqui, ó. O início daquela thread, né, que a gente acabou de ver, inclusive, deixa eu reduzir a minha imagem para você ver. E como é que ele achou essa foto? Muito simples. Ele foi até o Google e digitou Nazi Milk. Essa foi a pesquisa que ele fez. Mas calma, isso não quer dizer nada. Mesmo assim, pode ser que ele tenha alguma coisa pra mostrar, certo? Aproveitando a thread do Mentira a História, uma brincadeira com pensar a história, que já respondi sobre o Holodomor e que não conseguiu sustentar seus pontos, ao contrário, me bloqueou, como vem no link abaixo, e aqui ele adiciona todos os prints, tá? Mostrarei como eles constroem uma narrativa criando um Frankenstein de fontes, porque vocês sabem que essa galera também nega o Holodomor, a existência desse evento histórico terrível, que inclusive já foi muito bem explicado em vídeo pelo próprio Braguinha. E se você não viu esse vídeo lá no Brasão de Armas, por favor, esse você tem que assistir, porque realmente é um fato histórico inegável que os comunistins de Twitch insistem em fingir que não aconteceu. Mas ó, vamos descer aqui. Isso aqui foi basicamente as credenciais do cara que fez a thread, certo?
Então seguimos com o Mentira a História. Ele inicia com um garoto da juventude hitlerista para ilustrar o clássico aspecto nazista do Milk. É evidente o quanto peneirou para achar uma foto que encaixasse no discurso, já que é fácil achar a juventude hitlerista comendo de tudo, inclusive no site de onde ele provavelmente baixou a foto. É que ele coloca as evidências, tá vendo? Essa é a imagem que foi usada na thread, e se você vê do lado, tem diversas outras imagens, da própria juventude hitlerista consumindo diversos outros alimentos, como isso aqui, que é algum tipo de mingau, né? Não sei se isso aqui é um cozido ou talvez um mingau também, um pedaço de pão. Aqui eu não consigo definir se isso é uma carne ou um pão, provavelmente uma carne. Então quer dizer, se a princípio fosse para atrelar a juventude hitlerista a algum alimento, todos os alimentos estariam fodidos, porque tem foto de todo mundo comendo de tudo, fazendo a dieta que eles praticavam na época, que daqui a pouco será detalhada, tá bom? Seguiu. Isso é mentira. O leite como simbologia bigodista não veio da Alemanha bigode, mas sim de um bait de 2017 do Forchan. Ah, olha o Forchan aí de novo. Essa tática de fingir ser algo histórico é para provocar um senso de fique do nosso lado, pois está se repetindo. Oh meu Deus, pânico na internet, nós somos os protetores, nós vamos defender. Aquele papinho da canhota que você já conhece. Como ocorreu esse bait de 2017 do Forchan? A dica é Shia LaBeouf, o rapaz dos Transformers, e aqui ele coloca uma foto do Shia e do ladinho ele coloca justamente a foto dos protestos que foram iniciados por ele. Mas o que os protestos do He Will Not Divide Us têm a ver com toda essa coisa atrelada ao leite? Na posse de Trump em 2017, Shia fez um protesto de arte em repúdio ao Donald Trump. Esse protesto se chamava He Will Not Divide Us. Ele não vai nos dividir. Rapidamente a notícia chegou ao /Paul/, que seria aí um fórum de politicamente incorreto, uma seção de extremistas do 4chan que logo decidiram atormentar o protesto com teses bigodistas, ok? E aí ele coloca uma série de imagens aqui que eu acredito que sejam até delicadas pro YouTube. Vou pedir pra Duda dar uma nublada, mas você pode consultar essas imagens a qualquer momento indo na thread aqui do próprio Unicron para dar uma olhada e ver que realmente tem link diferente da outra thread que a gente leu. Tudo que esse rapaz aqui tá citando, ele bota as fontes, tá? E inclusive, como eu já disse, com link. O Shia tava fazendo estes protestos, eu dei uma lida nos links, tá? E essa galera mais extremista, né, de politicamente incorreto, que sim, flerta com o bigodismo, eles decidiram manchar o protesto do Shia LaBeouf, atrelando o que ele estava fazendo à presença deles. Então tem essas fotos aqui, ó. A thread vai explicar de pessoas aparecendo nas câmeras que o Shia deixava ligado lá, mostrando a frase He Will Not Divide Us, e eles iam lá meio que pra sujar a água, pra sujar a imagem do protesto mesmo. Eu não sei se você vai lembrar desse protesto, não é tão longe assim. O mundo não foi descoberto em 2013, certo? Embora muitas pessoas que usam a internet, principalmente o Twitter, pensem dessa forma, se você tava por aí em 2017, talvez você se lembre, porque o próximo evento ficou até famoso. Shia chegou a ser preso por agressão, porque ele ficou irritado com as pessoas que estavam invadindo o protesto dele, ele acabou dando um esporro num cara lá. Ele teve de mudar o encontro várias vezes, falhando sempre. Até transmitiu só a bandeira do movimento no céu aberto. Mas pasmem, com triangulação e posição do sol, clima e aviões passando, os revoltados ali, os caras do 4chan, conseguiram descobrir a localização do protesto dele. Vocês lembram disso? Era inacreditável em 2017, eu me lembro perfeitamente, porque havia uma câmera mostrando só a bandeira, né? Inclusive o vídeo está aqui, e mesmo assim os desgracentos descobriram da onde estava vindo a stream e foram lá atrapalhar, deixando aí o Shia LaBeouf completamente maluco. Mas então, de acordo com o Unicron, é aqui que chegamos na parte relevante. Logo no início da perseguição, os usuários, usando uma imagem retirada de um artigo na Nature de 2013 sobre intolerância à lactose, aproveitaram a ideia de que adultos do norte da Europa não têm problema
problemas com lactose. E aí, mais uma vez, ele coloca o link aqui do artigo da Nature falando essa questão dos adultos de uma parte específica da Europa, que inclusive o próprio Pensar na História mencionou, onde eles de fato têm muito menos intolerância, o percentual da população é muito menor. Com isso, começaram a propagar essa piada de mau gosto do leite até que 4 ou 5 usuários invadiram o evento do Shia LaBeouf sem camisa, despejando galões de leite em si mesmos enquanto se batiam dizendo: "Ei, vocês, não brancos, eu consigo fazer isso, vocês não", em referência ao ato de beber leite. E aí você já vê aqui primeiro, né, esse print com as informações, e esse segundo aqui, ó, a gente já tá chegando muito perto daquelas imagens que o Pensar na História utilizou ali como se fosse um protesto de grupos, um protesto próprio, e não uma tentativa óbvia de arruinar a festa do Shia LaBeouf. E meio que conseguiram, né? Porque eles atrapalharam pra caramba mesmo. Quando a mídia achou ser alguma prática antiga bigodista, aí o 4chan venceu, pois o objetivo deles é distorcer símbolos comuns, como o dedinho, né? Tem que ser com a mão direita, não com a mão esquerda, mas você entendeu o que eu quis dizer. E até o sapo Pepe. Eles também já conseguiram distorcer e atrelar o sapinho Pepe a essa besteirada aí. Desde jornalistas tentando linkar isso com o passado, igual ao perfil Pensar a História, até a PETA aproveitando para divulgar o veganismo. E aí nós temos alguns prints da época aqui, ó. Cow's milk has long been a symbol used by white supremacists. Mentira! A coisa começou no 4chan, ali em 2017, e você vê nessa postagem aqui de 2018 que a PETA já estava se aproveitando para tentar fingir, é o revisionismo histórico, tentar fingir que isso é mais antigo do que um ano atrás, que foi quando a coisa meio que começou, porque em 2013 já teve aquele artigo da Nature dizendo que algumas pessoas da Europa eram mais resistentes à intolerância à lactose. Você tá entendendo mais ou menos o quanto que é recente essa bagunça, não? E o quanto que não tem nada a ver com a juventude hitlerista lá atrás? Calma que tem mais informações. Tem mais alguns prints aqui, justamente relacionando uma coisa com a outra, né? Mas é uma forçação de narrativa, até que de fato bigodistas declarados aderiram ao novo símbolo, como no caso desse Richard Spencer aqui, ó. Então, o culto ao leite nunca foi uma doutrina antiga bigodista, muito pelo contrário, foi um bait em 2017 que comunistas estão tentando retroativamente fazer parecer que sempre existiu, porque claro, depois que a mídia e grupos como o próprio PETA caíram no bait, aí sim verdadeiros bigodistas tomaram o símbolo para si, mas é uma coisa, conforme você pode ver, não tem nem 10 anos. Esquerdistas estão pegando propagandas pró-leite antigas que aconteciam devido à descoberta do processo de eliminação de bactérias de laticínios e juntando ao racismo científico que de fato existiu e dizendo: olha, essa enaltecida do leite antigamente sempre foi bigodismo isso, mas é mentira. Do tweet 2 ao 8 da thread anterior, o Pensar na História explica como alguns grupos humanos se adaptaram ao leite e como isso era visto pela elite da época através do darwinismo social. Está ok, o problema é ele distorcer esse dado para ligá-lo aos anúncios de leite de vários países que ocorreram de 1900 para frente. Então aqui a gente tem mais alguns prints da thread anterior que inclusive a gente já viu, tá? A partir de 1900, países como a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra começaram a entender e lidar com as bactérias do leite para torná-lo seguro como alimento, que já era popular. Por exemplo, de 1912 a 1937 na Inglaterra, 65 mil pessoas morreram por mau consumo de leite. E ele bota a fonte aqui, inclusive com os prints da informação, ok? Era comum o consumo cru naquela época, até para bebês em décadas mais anteriores. Mais uma vez, link com o arquivo aqui que você pode consultar na própria thread, tá bom? E o leite na temperatura ambiente já é propício a bactérias. Mais uma vez a referência aqui. Agora, sendo possível matá-las sem perder nutrientes, o leite ficou ainda mais popular. Então perceba que a popularização do leite enquanto alimento do
dia a dia no mundo. Esse alimento vai ganhando força conforme o ser humano vai aprendendo a tratar o leite, a pasteurizá-lo. Esse é o processo que se aproxima e que vai permitir que as bactérias sejam mortas sem que você perca as propriedades positivas. Mas a dúvida atrasou a normalização. A pasteurização é antiga, 1862, mas a pasteurização do leite demorou a ser amplamente utilizada. O bacteriologista Israel Weinstein, não sei se é assim que lê, fala sobre pesquisas importantes dos doutores Park e Holt em 1902 e 3 sobre a mortalidade infantil e as bactérias do leite. E aí tem um printzinho aqui também, caso você queira consultar. Mas apesar dessas pesquisas, só 8 anos depois o Conselho de Saúde adicionou ao Código Sanitário a exigência da pasteurização do leite comercializado em Nova York. Mais uma vez o link, e estendida um pouco mais em 1906 pela Secretaria da Saúde. Em janeiro de 1908, Walter Whitman elogia, aspas, a pasteurização previne muitas doenças e salva muitas vidas. No relatório Milk and its Relation to the Public Health, somente no segundo mandato do Dr. Leatherwell, esse eu não sei ler, tá? Como comissário de saúde, a pasteurização foi obrigada no leite em Nova York. Então percebe, conforme o trato do leite vai evoluindo, naturalmente o alimento vai se popularizando. A gente vai subindo ali pelos anos de 1900 até 1910 e o ser humano está começando a dominar a pasteurização do leite em si. Tá percebendo a correlação da popularidade do alimento com o domínio do ser humano para cima dele? Vamos seguir. E só em 1947 que Michigan se tornou o primeiro estado a implementar uma lei estadual de pasteurização do leite. Montando uma cronologia muito resumida com esses dados e o cartaz que o Pensar a História usou, ficaria assim. Note onde ele se encontra na linha. E esse cartaz aqui é muito bom. Em 1862, o Louis Pasteur inventa a pasteurização. Em 1902 a 1903, pesquisas importantes para a atenção quanto ao leite cru. E do lado tá a fonte, tá? A primeira é biográfica, depois é o Israel Weinstein, ou Weinstein, não sei. Em 1908, a pasteurização do leite é elogiada em um relatório que mudaria a forma de agir de outros estados americanos. A fonte tá do lado, Women W. Milk and its Relation to the Public Health. É aquele escrito que a gente acabou de ver. Em 1910 ou 11, o Conselho de Saúde adiciona a urgência da pasteurização do leite em Nova York. Mais uma vez, Israel Weinstein, ou Weinstein, uma coisa assim. Em 1924, os Estados Unidos definem as condições para pasteurização matar o Mycobacterium tuberculosis. E a fonte é o Frank LCA Statewide Milk Sanitation Program. Agora é a gracinha da linha histórica, tá? 1930, o enaltecimento do leite em propagandas. E qual que é a fonte? O perfil do Twitter Pensar a História. Porque, claro, a partir dali, a pasteurização para o consumo, distribuição e comercialização saudável já estava dominado. Então, naturalmente, que o ser humano ia começar a divulgar. Não tem nada a ver com a relação daquele momento com a pureza ariana ou qualquer tipo de conceito idiota nesse sentido. Barros já voltou se assustando. Seguiu a cronologia e ignora a piada do Pensar a História, tá? Em 1947, Michigan se torna o primeiro estado dos Estados Unidos a exigir a pasteurização do leite. Em 1950, um requisito de período de espera de 60 dias para queijo de leite cru é publicado nos Estados Unidos e em 57 são determinadas as condições para a destruição de Coxiella burnetii. Eu sinceramente não sei nem o que é isso aí, mas parece um nome perigosíssimo. Justo quando o leite se tornou saudável, ter propagandas citando benefícios, só podia ser bigodismo, não é mesmo? É claro que não, e é aí que entra toda a maldade terrível daquela thread mentirosa do Pensar a História. Você percebe que o leite começou a ser divulgado, ele foi propagandeado a partir do momento que ele se tornou um alimento saudável. Não tem nada a ver com ideologia e sim com boa alimentação, percebe isso? O segundo é pior, ele tá falando do cartaz que tá ali, tá? Não tem nada a ver com a legenda que eles colocam e é de 1940, quando os estudos do consumo estavam ainda mais avançados. Ele só digitou anúncio antigo de leite no Google e deu Enter. Tá falando desses dois posts aqui especificamente
obviamente, que o Pensar a História sugeriu que fosse algum tipo de imagem histórica ou referência, quando era só um anúncio antigo de leite. No tweet 11, ele faz uma coisa que aparentemente é o argumento principal de quem defende essa narrativa do leite. Ele cita um breve comentário preconceituoso de um único cara em 1930 como prova. Veja esse outro trabalho aqui, onde o mesmo argumento é usado pela militante que o escreveu. E aí ele coloca um outro trabalho, né? Mais uma referência, um printzinho aqui pra gente consultar e conclui. Ela achou incríveis 2 breves comentários ao invés de um. Parabéns. E não é 100% falso. Quase como um vidente, naquela mesma década, os alemães passaram a seguir uma dieta rígida do governo sob a crença de que iriam melhorar em performance baseados nos resultados olímpicos. E veja, essa parte é muito importante, presta atenção. Não havia foco no leite, ele era só mais um na dieta bigodista que idealizava uma super melhoria com vegetais, peixe, queijos, pão de centeio, grãos, ervilhas, lentilhas e cacau. Mas você vê a turminha falando disso? É claro que não, porque senão eles teriam que vilanizar a dieta inteira dos alemães na época. E não, eles decidiram escolher o bait do leite. Escolher não, eles caíram no bait do leite e tentaram fazer, a partir de 2017 pra cá, isso como regra. Seguiu, tem ali tem mais um linkzinho, tá? Essa dieta veio de Richard Darré em 1939. Não gostei do nome desse cara, hein? Richard Darré, parece que eu tô tentando queimar o butico. Você também sentiu isso? Eu não queria pensar nisso. Tô vindo de ré. Deixa pra lá. Ele era... Richard Darré, quem é esse cara? Ele era ministro da Agricultura e Alimentação. Já o sucessor, Herbert Bake, focou na liberdade nutricional, uma campanha de substituição de alimentos de mais qualidade, carne, manteiga, etc., porém escassos, por alimentos de menos qualidade, peixe e margarina, porém abundantes, ok? Vegetais, batatas e alguns produtos lácteos na forma de queijo ou leite separados fornecem o essencial para uma boa nutrição. Os elogia Jack Dee, do British Medical Journal. Então sim, Pensar a História. Eles consumiam muito leite, assim como todo o resto, que era a base da dieta alemã ali naquela época. E mais uma vez, tudo que está sendo dito na thread tem referência, tem link, você pode consultar lá a qualquer momento, tá bom? Então, de novo, a ideia de que o leite era um super símbolo bigodista é falsa. Ele era só mais um na dieta deles. Não à toa ele não deu nenhum dado direto sobre isso. Aliás, olha a foto usada. É a do protesto do Shia LaBeouf. Será que ele contou o que eu contei no início desta thread aqui? Claro que não, tá vendo? Ó, ele tá usando uma fotinho. Tem o Homelander no meio, né? Mas ele tem a fotinho do bigodista de fato. E esse aqui é mais uma foto do protesto lá do Shia LaBeouf, onde o contexto é completamente diferente do que ele havia relatado. Enfim, fiz esse fio devido a tanto arrogante na minha timeline, porque algum youtuber com foice e martelo, né, deu essa opinião a eles. Fingem que sabem de algo para rotular de bigodistas todos que não fazem parte do grupinho autoritário e genocide da extrema esquerda. Menção a perfis stalinistas livres por aí. Não fiz isso para mudá-los, nem quero, fiz para outros direitistas. Muito obrigado, Unicron, por esse trabalho aqui, tá? Aliás, isto é um lembrete de que devemos lutar para que esse vírus em forma de foice e martelo seja proibido e seus divulgadores detidos, da mesma forma que os bigodistas, e isso aqui, nesse ponto eu também concordo 100%. Parabéns aos países que fazem isso. Ele encerra a thread, ainda tem mais algumas informações ali, alguns enxertos, né? Mas basicamente é isso, ó. Tá falando aqui de uma referência justamente com relação ao Laranja Mecânica, né? E hoje eu não vou clicar nessa thread aqui porque tem umas imagens meio pesadas, mas basicamente a questão do Laranja Mecânica, o vilão tomando leite, também não tem nada a ver com o contexto que eles gostariam de aplicar, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Eu só queria que vocês entendessem como é que de um lado a gente consegue ainda ter que, né, receber e aturar e desviar de tanta mentira, enquanto do outro lado, o nosso lado, pelo menos a meu ver, nós permanecemos buscando a verdade, tá? E outra coisa que eu quero complementar esse vídeo aqui
agora que você já entendeu, acredito eu, né, que nós todos tenhamos entendido aí essa questão da mentira da história do leite e a forma mais estúpida que desde 2017 eles tentam atrelar esse alimento como um símbolo histórico bigodista, é porque é particularmente desconfortável para quem tem mais de 40 anos ter que lidar com esse tipo de bobagem. E sabe por quê? Eu não sei onde você estava em 1993, mas o Barros basicamente ainda não tinha nascido, certo, Barros? Certo. Você nasce em 1994, certo? Certo. Em 1993, e eu vou pedir pra Duda colocar o print aí na tela, foi lançada uma campanha nos Estados Unidos chamada Got Milk. E essa campanha publicitária norte-americana, ela encorajava a compra de leite de vaca. Essa campanha foi criada pela agência de publicidade Goodbye Silverstein Partners para a California Milk Processor Board em 1993, e depois ela foi licenciada para o uso por empresas processadoras de leite. A campanha ficou conhecida por aumentar consideravelmente as vendas de leite nos Estados Unidos da América. As propagandas da campanha mostravam pessoas em diversas situações envolvendo a alimentação de refeições um pouco secas, que precisavam de uma lubrificada de um leitinho. As pessoas se encontravam em uma situação desconfortável na qual estavam com a boca cheia de comida e não tinham nada para acompanhar a mastigação. Por exemplo, um leitinho. No fim do comercial, o personagem, ou quem quer que fosse, olhava triste para a câmera e eles mostravam as palavras Got Milk. E essa campanha foi simplesmente uma febre. E é aí que eu te pergunto, você acha que se de fato existisse algum tipo de correlação, qualquer tipo de atrelamento, não sei nem se essa palavra existe, da imagem do ser humano com um copo de leite ou bebendo leite ou com um bigodinho de leite, desde a história da Alemanha bigodista, como é que você acha que o mundo teria ficado na época diante de uma campanha dessa? E eu te explico, eu estava vivo, eu já tinha ali uma certa idade. Essa campanha durou mais de 20 anos. Essa campanha foi um sucesso e em nenhum momento, nenhum ser humano na face da Terra teve a coragem de tentar conectar o leite usado pela Alemanha bigodista ou qualquer tipo de coisa com o consumo às pessoas que toda hora tiravam foto com um copinho de leite, com um bigodinho de leite, incentivando o consumo de leite por ser um alimento saudável. De acordo com esse artigo, que eu tive uma dificuldade ruim aqui de encontrar, porque é de 2012, a internet não tem tanta memória assim, veja o que eles dizem em 2012 a respeito da campanha Got Milk. Lembrando que ela começou em 1993, tá? Segue aqui comigo. 2 simples palavrinhas têm ajudado a impulsionar o leite aos holofotes nacionais. Há quase 2 gerações de consumidores, que são quase 2 décadas, a campanha combina humor e publicidade efetiva para convencer os consumidores a se voltarem ao leite e não ao refrigerante ou suco. O Inbound Internet Marketing Blog recentemente classificou a campanha Got Milk, do California Milk Processor Board, como uma das melhores já criadas, ao lado de grandes campanhas de companhias como Nike, Apple e McDonald's, tantas outras ali, inclusive com um link para o artigo original. A campanha Got Milk tem participações de celebridades, animais e crianças com bigodões de leite e está se tornando uma das campanhas de mais longa duração já existentes. Então, quer dizer, a gente conviveu durante quase 2 décadas com pessoas o tempo todo na TV, nos jornais e nas revistas, tomando copinhos de leite, com bigodões de leite e ninguém falava nada. Eu me lembro de celebridades icônicas, como inclusive a queridíssima Whoopi Goldberg, que hoje é uma militante aí dos direitos humanos e também da lacrate, ostentando um bigodão de leite e tomando leite em ambiente público para incentivar o seu consumo, justamente pelos benefícios do alimento. Então, assim, a campanha Got Milk
E toda aquela thread que a gente acabou de ler, na minha visão, é prova mais do que suficiente de que antes de 2017, no máximo 2013, nenhum ser humano na face da Terra sequer ousava atrelar o leite como bebida da Alemanha bigodista. Isso é de fato um fenômeno moderno e imbecil, um bait do 4chan que a esquerdalhada caiu e pegou pra si e hoje quer cobrar da rapaziada, quer cobrar de todo mundo, inclusive do Gato Galáctico, gerando aí um dos cancelamentos mais injustos e brutais da história da nossa doce internet, tá bom? Fez sentido esse vídeo pra você? Gostou da viagem pelas threads e pela história? Onde você tava na década de 90, nos anos 2000, 2010? Você nasceu ontem que nem essa molecada aí do Twitter que de 2013 pra cá acha que o leite realmente significa alguma coisa? Pesquise mais, procure saber. Se tiver algum historiador aí, alguém que queira acrescentar informações a esse vídeo e mesmo as threads que eu demonstrei, por favor, fique à vontade. Vou repetir o que eu disse no começo desse vídeo. Seria mágico se o Thiago Braga fizesse um vídeo sobre o tema. Eu não sou um historiador, eu juntei duas threads e algumas informações sobre essa campanha numa humilde tentativa de te mostrar por A mais B que simplesmente antes de 2017 não havia nada com relação a isso. É uma coisa bobinha que a canhotada simplesmente decidiu empurrar no nosso toba há menos de 10 anos. Ok? Por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo leitinho. Você toma seu leitinho todo dia, Barros? Não, é uma coisa que eu cortei, assim, da dieta. Você não toma mais leite? Não Nem tomo no mais cafezote? Nem no cafezote. Por que você tá fazendo isso com você mesmo? É opção, não tem nenhum segredo, nada do tipo, eu só fui diminuindo e não tomo mais leite. Eu continuo tomando meu cafezinho com leite, espero poder continuar. Às vezes o estômago realmente fica meio irritado, mas me diz você o que você acha de toda essa palhaçada, tá bom? Clica na curtida, deixa o seu comentário, avisa o Thiago Braga e estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.